Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Análise e Levantamento de Requisitos de Software. Vamos entrar a partir desta aula num novo módulo que é Validação e Verificação de Requisitos. Então, nós teremos 3 aulas para falar um pouco a respeito, conhecer, entender algumas técnicas, saber de algumas dicas que são fundamentais. Bom, nossa primeira aula nós falaremos um pouco sobre técnicas para verificar a qualidade dos requisitos. Então, aqueles requisitos que nós levantamos, eles necessitam ter uma qualidade e nós precisamos de algumas técnicas para conseguir deduzir se a qualidade daqueles requisitos que foram levantados, elas são tão boas ou nem tanto. Vamos lá. A qualidade dos requisitos é essencial para o sucesso de qualquer projeto de desenvolvimento de software. Requisitos mal definidos ou inconsistentes podem levar a atrasos, custos extras e, o que é pior, ao desenvolvimento de um produto que não atende às necessidades dos usuários. Portanto, é fundamental empregar técnicas eficazes para verificar e garantir a qualidade dos requisitos antes de prosseguir para etapas de desenvolvimento. Nesse conteúdo, nós exploraremos algumas técnicas valiosas para realizar essa verificação. Então, aqui, galera, nós já conseguimos previamente pelo texto entender que quando os requisitos eles são mal definidos, quando os requisitos eles são inconsistentes ou quando eles não estão dentro daquilo que está sendo proposto, dentro das expectativas, pode acontecer de haver atrasos nos projetos, porque aí os requisitos eles não estão levantados da maneira devida, o projeto ele não está seguindo para o caminho que deve seguir, e aí acaba havendo uma nova necessidade de levantamento, uma nova necessidade de revalidações e etc. Isso também acaba implicando em custos, porque você está pagando pessoas para desenvolver o produto, e se por um acaso tem a necessidade de redesenvolver, de alterar ou de simplesmente remapear as coisas, você está pagando 2 vezes aquele profissional para fazer o mesmo trabalho. E aí o pior de tudo isso é quando o produto ele acaba não atendendo às necessidades. Então você fez um mau levantamento de requisitos, acabou não fazendo as validações, não sabendo se está dentro das expectativas, acabou levando isso ao time de desenvolvimento, eles realizaram todo o desenvolvimento, teve os testes, aconteceu ali a homologação, o deploy, subiu em produção, e aí chega no final para o usuário e não tem nada daquilo que ele solicitou ou nada daquilo do que ele precisa no cotidiano. Então, assim, os requisitos eles são de certa forma a premissa para qualquer produto, para qualquer funcionalidade em sistemas de TI. Dando continuidade, vamos lá. Primeiro, nós temos uma técnica chamada análise de requisitos por pares. Em inglês vocês vão ouvir muito a sigla, né, ou a nomenclatura chamada peer review. O que é isso e para que serve? Vamos lá. Revisão por pares é uma das técnicas mais utilizadas para verificar a qualidade dos requisitos. Nesse método, os requisitos são submetidos a uma equipe de especialistas que inclui desenvolvedores, gerentes de projetos, quando possível, os próprios stakeholders, ou seja, os próprios interessados, os clientes, os usuários finais e etc. Cada membro da equipe revisa os requisitos, buscando por inconsistências, ambiguidades, falta de detalhes e conflitos entre eles. Essa abordagem colaborativa permite identificar problemas em uma fase inicial e enriquecer os requisitos com diversos pontos de vista. Então, quando você levantar os requisitos, é interessante sempre fazer o peer review, que é entregar esses requisitos levantados a diferentes pessoas envolvidas nos projetos. Então, muitas vezes é a própria equipe no qual você está atuando, é a sua equipe de desenvolvimento, é a sua equipe de gestão de projetos, é propriamente até mesmo a sua equipe de gestão de produtos, e eles vão fazer essas verificações, essas análises. E aí, se necessário, você também pode pedir para stakeholders externos também fazer
estas análises, tá bom? Agora, quanto ao segundo, é uma prototipagem rápida. Prototipagem rápida é uma técnica que envolve a criação rápida de protótipos ou modelos de partes do sistema ou do produto com base nos requisitos coletados. Esses protótipos são apresentados aos stakeholders para a validação e feedback. A partir desses protótipos, é possível obter insights valiosos sobre a adequação dos requisitos às necessidades reais dos usuários, além de identificar novos requisitos ou ajustar os requisitos já existentes. Bom, aqui quanto à prototipagem, talvez vocês nunca ouvirão a palavra prototipagem rápida dentro do dia a dia, dentro do cotidiano. Que talvez vocês vão ouvir e que tem muita relação quanto a isso é um MVP, que é o mínimo produto viável, que também às vezes nem tem tanta relação com o contexto atual do que é aqui, porque um MVP já é um produto que está funcionando, só que com os mínimos de requisitos necessários ou com aquilo que premissa básica para ele estar funcionando, tá bom? Então, além de MVP, que as pessoas às vezes confundem e colocam nesse contexto, vocês vão ouvir muito falar sobre POC. Então, vamos criar uma POC para o produto tal. Vamos criar uma POC para o módulo tal. Vamos criar uma POC com a funcionalidade XPTO, tá bom? Então, a POC ela entra nesse contexto da prototipagem, que seria aqui a criação de modelos ou protótipos de partes do sistema ou do produto para o usuário ele literalmente estressar, entender, saber se vai seguir aquele caminho, se está aderente, se está dentro das expectativas e etc. Agora a terceira técnica seria a matriz de rastreabilidade de requisitos. O que faz e para que serve? Vamos lá. A matriz de rastreabilidade é uma ferramenta que relaciona requisitos com outros artefatos do projeto, como casos de testes, componentes de software e até mesmo os objetivos de negócio. Ela permite verificar se todos os requisitos têm uma origem e justificativa bem definida, além de garantir que cada requisito seja testável e que haja cobertura adequada durante o processo de desenvolvimento e de teste. Então aqui, na verdade, a matriz de rastreabilidade, de uma forma bem resumida, ela é um depara dos requisitos que foram levantados, de tudo aquilo que é necessário que você mapeou com outras áreas ou outros contextos que envolvem o projeto. Aí, no caso, entra muito em relação a regras de negócio, para saber se os requisitos têm relação com regras de negócio. Entra muito em relação aos testes, para entender se os requisitos e os testes que estão sendo feitos têm relação aos componentes que foram desenvolvidos, as funcionalidades que estão no ar no momento e etc. Já a nossa quarta técnica ela é checklist de qualidade de requisitos. Os checklists são listas de verificação que contêm critérios específicos para avaliar a qualidade dos requisitos. Esses critérios podem incluir clareza, consistência, rastreabilidade, testabilidade, entre outros. Os checklists oferecem uma abordagem estruturada e sistêmica para revisar os requisitos, tornando o processo mais abrangente e evitando que questões importantes sejam esquecidas. Então, vou dar um exemplo aqui bem genérico, tá bom? Você cria checklists sobre cadastro de usuários e logins de usuários. Então, o primeiro de tudo é inserir login, inserir senha. Seria um primeiro checklist. Redefinir senha. Seria um segundo. Terceiro, excluir usuário. Quarto, a partir de usuário administrativo, um exemplo, conseguir, aí vamos lá, outros critérios. Cadastrar novos usuários. Editar usuários já cadastrados.
permitir novos acessos ou novos recursos a partir de usuários que já são existentes, ou restringir esses usuários. Como assim? Vamos lá. Tem um usuário que é básico, eu quero também dar um perfil administrativo para ele. Ou eu tenho um usuário que é perfil administrativo, perfil gerencial, e eu quero retirar algumas permissões desse usuário. Então, assim, são requisitos, premissas que eu preciso ter no meu sistema para quando eu for um usuário, eu conseguir, obviamente, logar, redefinir a minha senha quando eu acabar esquecendo, cadastrar, editar ou excluir usuários e também modificar os permissionamentos de usuários, caso eu também necessite. Então, são checklists que eu poderia anotar e entraria nesse contexto de checklists de qualidade para saber se aquilo está tendo aderência ou se é existente dentro da ferramenta, ou principalmente se aquilo que está dentro da ferramenta está entre a acordância com os requisitos levantados, beleza? Seria mais ou menos nesse contexto aqui. E por fim, o quinto seria o estudo de viabilidade técnica. Antes de confirmar e aceitar os requisitos, é importante realizar um estudo de viabilidade técnica para determinar se a implementação desses requisitos é possível dentro das restrições de tempo, orçamento e tecnologia. Essa análise identifica desafios técnicos potenciais e ajuda a eliminar requisitos que podem ser inviáveis ou excessivamente complexos. Como assim, Ávila? Não entendi. Vamos lá, olha só. Fiz um mapeamento, levantei todos os requisitos necessários para começar a desenvolver o meu produto. Porém, para que eu consiga realmente ter o início do desenvolvimento do meu produto, eu preciso ter algumas confirmações. Então vamos lá, eu vou desenvolver um sistema. Primeiro, qual que é o tipo de linguagem de programação que vai ser utilizado? Segundo, essa linguagem de programação que foi escolhida, ela possui compatibilidade com outras linguagens? Terceiro, essa linguagem que foi escolhida, ela tem uma fácil implantação, ou melhor, ela tem uma fácil integração com outras linguagens ou com outras ferramentas se houver necessidade? Bom, são outras coisas também que são importantes aqui nesse contexto. Os requisitos que foram levantados, eles são muito complexos de ser desenvolvido? As pessoas, né, os recursos que eu tenho dentro da empresa, o meu time, a minha equipe de desenvolvimento, ela é suficientemente capaz de desenvolver aquilo dentro da empresa? Ou é necessário eu contratar terceiros, olhar para o lado de freelancers ou algo do gênero, se por acaso os requisitos, as necessidades que foram levantadas, a minha equipe não conseguir precisar fazer? Vamos lá, dando continuidade ainda a isso. Se por um acaso eu precisar contratar um freelancer, um terceiro para desenvolver, qual que é o tempo que ele tem para fazer o desenvolvimento? Está dentro da estimativa do prazo que foi proposto? O orçamento cobre? Existe um budget que permite com que eu pague esse freelancer para ele poder fazer isso? Ou melhor, se tudo isso sair muito caro ou acabar levando muito tempo, será que não é mais fácil eu dar um capacity para uma pessoa da minha equipe? Será que não é melhor eu puxar uma pessoa de desenvolvimento, pedir para ela tirar um tempo de pesquisa, de estudo, quem sabe até procurar um curso para ela poder ir acompanhando para ela chegar ao desenvolvimento? Então, tudo isso entra no estudo de viabilidade. Então, assim, aonde o meu sistema ele vai ser hospedado? Ele vai ser um sistema em nuvem? Vai ser um sistema cloud? Eu vou hospedar ele aonde? Na AWS, por exemplo? Se eu não hospedar em nuvem, vai ser o quê? Vai ser um servidor físico? Aí eu tenho que pensar em outras possibilidades que entram nas viabilidades de risco. Se por um acaso acaba a energia, tem gerador? Se por um acaso a internet cai, o sistema vai ficar fora do ar? DNS de acesso para precaução, exemplo, eu tenho um servidor de produção número 1, mas se ele cair, eu tenho, será que um servidor de produção número 2? Porque eu também tenho que pensar nos meus clientes
e eu tenho que pensar que se eles estiverem usando a ferramenta e a ferramenta ficar fora do ar por algum motivo, tecnicamente eles também estão sem atuação. E existem também muitas áreas, somente de clientes, que não podem ficar sem fazer o processo. Um exemplo, se cai o atendimento da Vivo, um exemplo, vamos lá, o servidor da Vivo caiu. Então elas não recebem ligações, não recebem WhatsApp, não recebem chat dentro do sistema. Como faz? Como atender as pessoas? Então tudo isso deve ser levado em consideração da viabilidade técnica. Então a gente não tem que pensar só se o requisito dá ou não dá para fazer. Tudo dá para fazer desde que haja capacity, haja uma condição financeira, ou seja, uma pessoa que consiga arcar com os custos e principalmente que haja tempo para esse desenvolvimento. Tudo isso precisa ser olhado com cautela. Número 6. Métricas de qualidade de requisitos. A medição e o acompanhamento de métricas de qualidade de requisitos podem fornecer uma visão objetiva do nível de qualidade alcançado. Algumas métricas comuns incluem o número de requisitos por caso de uso, a taxa de adição ou remoção de requisitos durante o ciclo de vida do projeto e o número de problemas identificados durante as revisões. Então aqui nós estamos trabalhando com números, tá? Métricas tecnicamente números aqui, ó. Então quais as métricas comuns que a gente pode medir de certa forma? Então assim, quantos requisitos estão sendo feitos por caso de uso? Quantos desses requisitos foram adicionados após? Quantos requisitos eram existentes e foram removidos? Quantos problemas foram identificados ao realizar testes? Ou quantos problemas foram identificados a partir daqueles requisitos que já são existentes dentro da ferramenta? Tudo isso daqui a gente também precisa monitorar e ter uma aderência para saber se está indo dentro ou fora do contexto do que é para ser seguido. Bom, galera, de uma forma geral aqui a conclusão de tudo isso. Garantir a qualidade dos requisitos é um processo crítico para o sucesso do projeto. A aplicação de técnicas de verificação, como revisão por pares, a prototipagem rápida que entra como POC, a matriz de rastreabilidade, os checklists de qualidade, os estudos de viabilidade técnica e a utilização de métricas adequadas ajuda a assegurar que os requisitos sejam claros, consistentes, testáveis e alinhados às necessidades dos stakeholders, ou seja, das partes interessadas, seja usuários finais, seja clientes ou seja propriamente o time interno para agregar valor à empresa. A adoção dessas técnicas desde o início do projeto contribui para a contribuição de produtos de software mais confiáveis e que atendam às expectativas dos usuários. Então, de certa forma, galera, o resumo geral do que nós tivemos desde a nossa primeira aula até o momento é que tudo isso daqui precisa ser levado em consideração desde o início do projeto. Não adianta nada eu fazer muita coisa ou fazer tudo muito certinho no início, porém eu dar uma relaxada no meio ou no término de tudo isso. Então tudo tem que ser acompanhado e ser restritamente bem monitorado desde o início. Então, desde o levantamento, desde as entrevistas, desde os brainstorms, enfim, tudo eu preciso fazer com detalhes, com cautela, com premissa, para quando eu chegar nessa etapa de verificação, eu também consegui realizar testes, eu ter equipe, eu ter braços e etc. para conseguir andar com o meu projeto e, como eu disse lá no início dos primeiros slides, não ter custo extra, não ter um tempo maior ou não ter um produto não aderente com as expectativas. Galera, essa foi mais uma aula do nosso curso de análise e levantamento de requisitos de software. Espero que vocês tenham entendido e principalmente que vocês estejam gostando. Se por um acaso tiverem alguma dúvida, não deixe de mandar uma mensagem direta ou de até fazer um comentário propriamente no curso, para que eu, assim que visualizar, conseguir responder e sanar a sua dúvida da melhor maneira possível. Claro, se alguma dúvida que você tiver por ser muito conteúdo e muita coisa sendo passada, você também com certeza pode revisar conteúdos que você teve dúvidas ou não teve uma absorção tão boa e reestudar eles também. De certa forma, me despeço por aqui, fica com Deus e até breve.